Bem-vindos a mais uma aula nesta série de aulas, nesse curso, sobre o regimento das Igrejas Reformadas do Brasil, sobre o governo da Igreja, a política eclesiástica. Lição número 11, e vamos falar de novo sobre os cultos públicos e os sacramentos, a segunda aula sobre esse assunto. E o regimento das Igrejas Reformadas do Brasil lida com a questão do culto não somente em artigo 44, mas também fala sobre uma série de assuntos relacionados em outros artigos também. E vamos falar sobre artigo 43, artigo 52 e artigo 45. Primeiramente, artigo 43, que fala sobre os dias de comemoração. E eu vou ler esse artigo 43. Todo ano, as igrejas relembrarão o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo, bem como o derramamento do Espírito Santo. O Conselho convocará a congregação para cultos públicos nos quais estas obras da salvação serão pregadas. Então, sobre dias de comemoração. Em segundo lugar, artigo 52 tem a ver com dias de oração. E esse artigo diz: em tempos de guerra, calamidades e outras grandes aflições, cuja presença é sentida nas igrejas em geral, um dia de oração pode ser proclamado pela igreja nomeada para este fim. E, finalmente, artigo 45, sobre a música da igreja, o assunto de salmos e hinos. Nos cultos públicos serão cantados os salmos e hinos adotados por um concílio. Assim, nós podemos dizer que esses artigos são sobre dias especiais e louvores especiais. E superficialmente, esses parecem ser assuntos simples e realmente diretos. Mas quando nós olhamos com mais atenção, é revelado que muito foi escrito sobre esses assuntos no passado, na história da igreja, e que a controvérsia nunca está longe de qualquer um desses assuntos. Então, iremos nos aprofundar nesses assuntos com algum detalhe. Primeiramente, falando sobre os dias de comemoração. E no regimento de Dort, a base do regimento das Igrejas Reformadas do Brasil, esse assunto foi tratado em artigo 67. E aquele artigo diz: as congregações observarão, além do domingo, também o Natal, a Páscoa e o Pentecostes, com os dias seguintes. Uma vez que na maioria das cidades e províncias da Holanda, além disso, os dias da circuncisão e ascensão de Cristo também são observados. Todos os ministros, onde quer que está ainda seja o costume, vão se esforçar com as autoridades para se conformarem com os demais. E quando examinamos as duas versões do regimento, a versão do Sínodo de Dort e a nossa versão nas Igrejas Reformadas do Brasil, nós podemos ver que a versão original identificou dias específicos, como Natal, como Páscoa e o Pentecostes, com esses dias como dias especiais. E também faz menção da circuncisão e ascensão de Cristo. Artigo 43 da nossa versão não menciona dias, mas chama a nossa atenção para eventos especiais na vida terrestre de nosso Salvador. E a versão das Igrejas Reformadas canadenses também acrescenta alguma flexibilidade
quando afirma da maneira decidida pelo conselho. Em outras palavras, se um conselho local decidisse celebrar um evento especial na vida do nosso Senhor, num dia diferente ou de uma maneira diferente, isso é possível também. Mas além dessas diferenças, há uma questão muito mais profunda e básica que precisa ser abordada aqui. E aquela questão é isto. A igreja deveria ter algum dia especial de comemoração. Além disso, onde na Bíblia temos o mandamento para celebrar os dias especiais. O dia do Senhor, o domingo, não é o único dia especial para os cristãos. São perguntas. Historicamente, deve ser mencionado que os principais reformadores do século XVI, homens como João Calvino, João Knox, William Farel, Ulrich Zwingli, outros, eles não eram a favor de observar qualquer dia especial, além do dia do Senhor. E eles acreditaram que tais dias não foram ordenados por Deus, tirou a atenção do dia do Senhor e muitas vezes tinha mais em comum com as celebrações pagãs. E os homens de Dort, no sínodo de Dort, no século XVII, tinham praticamente a mesma opinião. Ainda assim, eles não aboliram completamente os dias especiais. Por que não? Em muitos lugares na Europa, as autoridades civis não permitiram que tal abolição ocorresse. Eles perceberam que isso iria ofender a maioria da população, uma vez que esses dias especiais eram, como você pode imaginar, muito populares. Ao mesmo tempo, visto que muitos desses dias também eram feriados públicos, havia a preocupação de que tudo deveria ser feito para que estes dias não degenerassem em eventos de bêbados e desordenados. Assim, por causa das fraquezas da carne humana, as igrejas decidiram que dias como o Natal, a Páscoa e o Pentecostes deveriam ser observados, mas de uma maneira cristã. E a Ascensão também era comumente contada entre essas festas, esses dias. A festa da circuncisão de Cristo logo e rapidamente passou da cena. Em alguns lugares foram adicionados dias extras, como o Natal, com o resultado de que o dia depois do Natal também foi considerado como um dia de festa. Contudo, mesmo isso não denota a extensão desses dias. Em algumas partes do mundo, as igrejas acrescentaram mais dias especiais, como um dia de oração para a colheita, para o trabalho, o dia de ação de graças, a véspera do Ano Novo, o dia do Ano Novo e muitos outros também. Mas entre todos esses dias, há pouco dúvida de que, na maioria do mundo, o Natal tem sido e continua sendo, em alguns lugares, o mais controverso. À medida que o fim do ano se aproxima, muitas vezes é possível encontrar artigos em revistas cristãs que denunciam o Natal, seja em todo ou em parte. E pode-se ouvir pregadores fazendo o mesmo. E várias passagens bíblicas são frequentemente usadas para sustentar o caso contra a celebração do Natal. Por exemplo, Jeremias capítulo 10, versículos 2 a 4, fala sobre madeira cortada da floresta, decorada com prata e ouro. E o que acontece é essa passagem é usada para condenar as árvores de Natal, por exemplo. Isaías 44, 14 e 15.
Também é uma das passagens favoritas, com a referência ao corte de cedros, como é Jeremias 3:13, que também fala sobre as árvores. E agora, tais comentários e conexões fazem uma leitura interessante, mas eles estão longe de provar o ponto. O que é esquecido é que essas passagens bíblicas estão falando sobre a idolatria, a prática do Antigo Testamento, de estabelecer bosques sagrados ou de sobrepor madeira com prata e ouro e assim transformá-las em objetos de adoração. Mas, independente do que se pensa de uma árvore de Natal, não é algo em que as pessoas se curvem ou a que oram. Entretanto, não é somente a árvore de Natal que é uma coisa cultural também, que é o único argumento como a celebração do Natal. Muitos afirmam que nada mais é do que o Natal é nada mais do que um evento que promove compras e consumismo. É um dia, em muitas partes do mundo, comercializado, secularizado. O Natal de hoje, pessoas dizem, é pouco mais do que uma grande distorção e deturpação. E pessoas podem dizer a mesma coisa sobre a celebração da Páscoa. Isso é certamente a verdade em muitos países. Ao mesmo tempo, também deve ser dito que só porque o mundo distorce alguma coisa, por esse mesmo fato não necessariamente torna essa coisa mal. Outro exemplo, o amor também, muitas vezes distorcido no mundo, mas isso não significa que os crentes tenham desistido do amor. Não faz sentido. E além disso, os críticos de dias especiais também farão questão de enfatizar que as Escrituras não exigem ou autorizam tais dias. E é verdade. Mas vamos dizer também que há muitas coisas que fazemos hoje sobre quais a Escritura não fala. Por exemplo, o uso de livros de salmos ou hinos vem à mente. Assim como prédios e bancos nas igrejas, pianos e teclas, o uso do violão no culto, aulas de catecismo, escolas dominicais. Em outras palavras, precisamos ter cuidado para não cair na armadilha do hiperliteralismo na nossa interpretação do texto da Escritura. Mais uma crítica que muitas vezes é ouvida tem a ver com as raízes pagãs de Natal, de Páscoa. E quanto Natal, o fato de que a festa de Saturnália, no início de Roma, deu lugar ao Natal, é dito ser um ataque contra a celebração de Natal. Mas o simples fato de que uma geração se baseia nas tradições ou práticas do passado e até as transforma, não é em si um pecado. Hoje, em quase todas as línguas, com a exceção do português, os dias da semana têm nomes de deuses pagãos. Eu posso dar exemplos em inglês. O nome de segunda-feira é Monday, que tem raízes na palavra moon, que significa lua. É o dia da lua. Quarta-feira é chamada Wednesday, por causa de Woden, um deus alemão. Então, a pergunta é, alguém adora esses deuses hoje? Não. O ponto de tudo isso é que, enquanto alguém pode se opor a celebrar os dias especiais, como o Natal, como a Páscoa, ele deve tomar cuidado para não exagerar
em seu caso, ou construir o argumento usando passagens duvidosas das Escrituras. Isso é o que todos nós precisamos fazer. Precisamos ter cuidado com nosso uso da Escritura. No final, o que podemos dizer é que, embora o dia do Senhor tenha uma garantia bíblica, o mesmo não pode ser dito sobre esses outros dias. Mas esse fato leva à pergunta: isso significa que dias especiais são proibidos? Não. O silêncio não é a condenação. Mas, com essas coisas em mente, seria apropriado para uma igreja lidar com esses dias especiais com cuidado. A esse respeito, o artigo 43 do Regimento das Igrejas Reformadas mostra sabedoria quando não fala de Natal, especificamente Páscoa, Pentecostes, Ascensão, mas de eventos especiais de redenção, na história de redenção, na vida e no ministério do nosso Senhor. O foco deve permanecer em Cristo e não em feriados, tempo livre e festas e outras coisas associadas com esses dias no mundo ao redor de nós. Ao mesmo tempo, a igreja deve abster-se de marcar muitos dias como especiais. Existem razões para comemorar a importância dos trabalhadores, a independência do país esses dias. Mas esses dias não exigem um culto especial. Uma abordagem mais saudável seria promover o dia do Senhor como o dia cristão de adoração e prestar especial atenção naquele dia a eventos especiais que acontecem durante a semana. E os conselhos das igrejas locais devem ser circunspectos antes de começarem a legislar em áreas da vida para as quais não tem garantia bíblica. Precisamos ter cuidado com esse assunto. Em segundo lugar, eu quero falar sobre os dias de oração, artigo 52. Eu vou ler esse artigo mais uma vez. Em tempos de guerra, calamidades e outras grandes aflições, cuja presença é sentida nas igrejas em geral, um dia de oração pode ser proclamado pela igreja nomeada para este fim. E agora, ao contrário do assunto anterior, esse assunto tem pouca controvérsia ligada a ele. Sem dúvida, isso se deve ao fato de que fala sobre a oração e sobre a oração em circunstâncias especiais. Enfim, o regimento está falando aqui de uma situação excepcional. Nesses momentos, a oração é necessária e é bom para o povo de Deus orar ao Senhor como um corpo em unidade e no contexto de um culto solene. E o que isso significa é que o foco principal do tal culto deve ser em oração. As canções que são cantadas, as escrituras que são lidas, expostas, assim como as orações, devem todas se combinar para tornar isto um verdadeiro culto de oração. Então, conforme o regimento, a prática das igrejas reformadas, quem deve tomar a iniciativa a decidir sobre esse dia? E nas igrejas reformadas não há bispo ou sede governante na terra para tomar essas decisões. E por isso as igrejas decidiram que uma igreja local deveria ser designada para lidar com esse assunto de dias de oração. E esta igreja é encarregada de determinar se um evento, uma tragédia ou desastre é de tal natureza que exige um dia nacional entre todas as igrejas de oração. E como igreja designada pelo concílio para esta tarefa, esta igreja também relatará ao concílio sobre o desempenho das suas tarefas. Então,
em breve, são os dias de oração, uma outra prática das igrejas reformadas. Também eu quero falar sobre salmos e hinos, e já falamos sobre salmos e hinos no contexto dos sínodos, dos concílios, mas vamos falar com um pouco mais de detalhe agora. E a pergunta agora é: o que é que o povo de Deus deve cantar quando eles se reúnem para a adoração? E quem deve decidir o que a congregação canta? Eu vou ler mais uma vez artigo 45, Salmos e Hinos, que afirma brevemente: nos cultos públicos serão cantados os salmos e hinos adotados por um concílio. A partir deste artigo, nós podemos entender que duas coisas devem ser cantadas, ou seja, salmos e hinos. Essa resposta pode surpreender qualquer número de pessoas. Entre os cristãos em todo o mundo, a prática de cantar hinos é bem conhecida e comum. Existem muitos hinos famosos traduzidos em muitas línguas. E, de fato, o canto de hinos antigos e modernos domina a igreja hoje. Ao mesmo tempo, a prática de canto dos salmos não é tão difundida, não. Alguns estão inclinados a falar de uma tradição perdida sobre o canto de salmos. Eu digo tradição perdida porque houve um tempo na história da igreja em que o canto dos salmos dominava a adoração na igreja. A Bíblia revela que a igreja de Deus no Antigo Testamento cantou os salmos. O mesmo é verdade para a igreja no Novo Testamento. E também nós vemos o exemplo do nosso Senhor Jesus e os discípulos também, Mateus 26, versículo 30, por exemplo. A prática normal foi durante a Páscoa, os salmos 113 a 118 foram cantados. E no caminho de ida e volta de Jerusalém para as 3 grandes festas anuais, os salmos 120 a 134 foram cantados na peregrinação. E, de fato, durante todo o ano, todos os salmos seriam cantados. E o ponto é que o livro dos salmos era o saltério ou o livro de hinos da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Porque isso aconteceu. E muito disso tem a ver com o fato de que os salmos são parte integrante da Bíblia. Os salmos pertencem aos escritos inspirados. E assim, com os salmos, temos nada menos do que um livro de música divinamente inspirado. Temos algo que vem à igreja de Deus Pai, que aponta para Deus, o Filho, nos é dado pela agência de Deus Espírito Santo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso inclui os Salmos. Os Salmos são uma parte integral da palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus. Então, existe algum motivo melhor para cantar deste livro de músicas? Eu acho que não. E ainda há outra razão que precisa ser considerada também quando nós pensamos no canto dos salmos. É o fato de que enquanto este livro de música nos vem de Deus Pai e se torna nosso através da obra de Deus, o Espírito Santo, é de muitas maneiras ocupado com a obra redentora de Deus Filho. Se você quiser ver Jesus Cristo no Antigo Testamento, leia os Salmos.
Se você quiser antecipar a pessoa e o trabalho de Jesus na encarnação, então cante os salmos. Quem é, por exemplo, o homem verdadeiramente justo de Salmo 1? Quem é que somos chamados a beijar em Salmo 2? Quem, afinal, entrega o povo de Deus em Salmo 3? Quem capacita os crentes a dormir em paz e habitar em segurança em Salmo 4? Os salmos são todos sobre Cristo. Então, existe um objeto mais adequado de louvor? Não. Claro, Cristo fica no centro do nosso culto e do nosso canto também. Então, os salmos fornecem as palavras que podemos cantar para glorificar e para falar e para louvar Cristo. E, adicionalmente, há algo mais que nós devemos anotar. O fato que os salmos lidam com todas as situações da vida. Tantas canções de adoração modernas, música de gospel, são chamadas de canções de louvor. Isso significa que elas são otimistas e felizes sempre. A vida é assim, às vezes, mas também é muito mais. Vivemos momentos de alegria, momentos de tristeza, realização e fracasso na nossa vida, saúde e doença, proteção e perseguição, força, fraqueza, vida e morte, celebração e luto. E os salmos refletem tudo isso na vida dos cristãos, do povo de Deus. Os salmos espelham a realidade que é a nossa vida. Podemos nos identificar com os salmos não apenas quando estamos escalando as alturas, mas também quando estamos presos nos vales. Por isso é apropriado e até necessário que a igreja cante os salmos. Os salmos promovem o que pode ser chamado de espiritualidade equilibrada e saudável na vida do povo de Deus. Mas também, em artigo 45, nós temos menção dos hinos. O que são hinos? Hinos são definidos como canções de louvor dirigidas a Deus. E essa palavra é usada em Efésios capítulo 5, e versículo 19. E também Colossenses capítulo 3, e versículo 16. Onde salmos, hinos e cânticos espirituais são mencionados. Em Atos capítulo 16, versículo 25, nós lemos que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto estavam presos em Filipos. E claro, talvez vocês já sabem, há um debate sobre o que precisamente Paulo e Silas estavam cantando e o que Paulo significou nas cartas aos Colossenses e Efésios sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Alguns comentaristas acreditam que hino é apenas outra palavra para salmo. Segundo eles, as expressões salmos, hinos e cânticos espirituais são, na verdade, uma coisa só: salmos. E outros discordam e insistem que a igreja não apenas cantou os salmos, mas também cantou outras partes da Escritura. E podemos pensar, por exemplo, no cântico de Moisés e Miriam, em Êxodo 15, o cântico de Maria, Lucas capítulo 1, cântico de Zacarias, também, Lucas capítulo 1, cântico de Simeão, em Lucas 2, e outros. Então, há aqueles que insistem que a igreja também fez uso de outros hinos tirados das passagens das Escrituras ou lidando com, interpretando verdades bíblicas. E o resultado dessas visões diferentes é que os cristãos hoje, os cristãos reformados, presbiterianos especialmente, estão divididos sobre o que deve ser cantado nos cultos.
E alguns insistem que a igreja deveria cantar apenas os salmos, não hinos. Outros são igualmente insistentes em que a igreja pode cantar tanto os salmos quanto os hinos. E nosso regimento, seguindo o regimento de Dort, toma a posição de que os dois podem ser cantados, salmos e hinos. No entanto, nós precisamos observar que o regimento também estipula outra coisa. Sustenta que o concílio tem um papel fundamental a desempenhar nesse assunto, nessa questão, pois é o corpo que determina quais salmos e hinos devem ser usados pelas igrejas. Isso, por sua vez, gerou outro debate, porque é realmente a questão da música nos cultos, é realmente uma questão que pertence a um concílio para decidir. Em algumas igrejas, a igreja local ou igrejas numa determinada área, classes ou presbitério, decidem sobre tal assunto. O regimento, no entanto, considera mais apropriado para um concílio regular essas questões, uma vez que considera que isso é uma questão da confederação de igrejas, as igrejas em comum. Então, existem argumentos em favor das duas posições. Se a decisão sobre o que cantar é tomada em nível local, as igrejas podem ser mais sensíveis aos costumes, às exigências e às expectativas na sua própria região. Se esse tipo de decisão for tomada num concílio ou em nível federativo, ela provavelmente promoverá um maior grau de comunhão e unidade entre as igrejas como um todo. No final, se as igrejas escolhem dar mais autoridade ao nível local ou não, o importante é que as igrejas continuem dando primazia aos salmos. E eu quero enfatizar esse fato, porque nós enfatizamos o canto dos salmos nas igrejas reformadas. Nós temos a menção dos salmos no nosso regimento e na prática histórica da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, é uma prática que nós precisamos, nós devemos continuar e apoiar e encorajar. Os salmos merecem esse lugar especial no ministério da música da igreja, que é tão importante. É importante na nossa vida pessoal, importante no nosso culto doméstico, nas nossas devoções pessoais, na família, também nas reuniões dos grupos dentro da igreja e especialmente nos cultos da igreja. E ao mesmo tempo a igreja precisa assegurar que se e quando os hinos forem cantados, esses hinos sejam fiéis ao que as Escrituras ensinam e a igreja confessa. Então, nós falamos nesta aula sobre esses 3 assuntos, sobre os dias de comemoração e os dias de oração e também sobre os salmos e hinos. E eu quero concluir com 6 perguntas para revisar, para pensar sobre o que nós aprendemos e discutimos nesta aula. 6 perguntas. Primeiramente, ao longo da história tem havido pessoas na igreja que condenaram a celebração dos dias especiais. O que os reformadores pensaram e o que fizeram as autoridades? E quem estava certo? Número 2, a igreja ainda deve celebrar o Natal hoje, ou a Páscoa, outros dias? Número 3, quais são os dias de oração e como devem funcionar na igreja? Qual seria um bom evento ou um bom acontecimento para levar a
um dia de oração especial nas igrejas. Número 4. Por que as igrejas hoje deveriam cantar os salmos? Dei pelo menos 3 razões. Há mais do que 3 razões, como vocês ouviram, mas por que as igrejas hoje deveriam cantar os salmos? Número 5. As igrejas devem cantar hinos, ou as igrejas podem cantar hinos? Se não, por que não? Se sim, qual tipo de hinos? Número 6. Quem deve decidir em quais músicas cantar? A igreja local ou a confederação de igrejas como um todo? Então, chegamos ao fim desta aula. Espero que essas aulas estão servindo como uma bênção para você e espero que estamos aprendendo mais sobre o governo da Igreja de Cristo. E como eu enfatizei na última aula também, nós estamos fazendo esse estudo pela glória de Deus, pela boa governança da igreja, para encorajar todos nós como cristãos, líderes na igreja, membros das igrejas, membros de outras igrejas também, a pensar seriamente sobre como a igreja deve ser governada. E nossa esperança é que Deus abençoe essas aulas e esse curso de estudos. Até a próxima aula.